Oi, tudo bem com você? Meu nome é Lorenza Ferreira e eu sou professora de redação. Hoje nós vamos analisar uma redação 980. Isso mesmo, uma redação 980. É uma redação de uma aluna minha, treineira. Isso mesmo, pasmem. Uma menina que ainda não tinha terminado o ensino médio. Ela estava no segundo ano do ensino médio e ela foi fazer o Enem para testar os seus conhecimentos e ela conseguiu tirar o 980 nessa redação. Então, o nome dessa menina é Letícia, ela é minha aluna no Colégio Adventista de Itaboraí. Eu quero deixar um beijo para ela. Parabéns, Letícia Zaniboni. A nota é maravilhosa, lembrando que a luta continua e esse ano que é o ano do Vamos Ver. E eu tenho certeza que você vai arrasar esse ano também e vamos conseguir um bom resultado juntas. Essa redação ela vai ser analisada assim com comentários, né, das coisas positivas, de alguns pontos de observação que, inclusive, para que a própria Letícia possa ficar atenta e melhorar, né, no próximo Enem, antes do próximo Enem, porque ela tem que melhorar antes para o dia poder arrasar. Alguns comentários, não é uma aula, lembrando que não é uma aula, né? Isso aqui é a minha reação à redação dela. São comentários assim de uma professora super inocente, comentários super inocentes, sem pretensão de ter aquela obrigação de fazer disso uma aula. Tá bom, galera? Só para deixar bem claro para vocês. E as partes assim que eu dedico para que a Letícia possa melhorar são críticas que vão fazer com que ela melhore, não críticas negativas de forma alguma, tá bom? Então vamos lá, vamos à redação 980 da Letícia Zaniboni. Vamos lá, a mais uma análise de redação. Essa é uma redação nota 980, Enem 2021, redação da minha aluna Letícia Zaniboni. Então vamos lá, vamos começar a mais uma análise de redação. Se eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou aqui olhando para o iPad para poder fazer umas anotações aqui para aparecer para você na tela. A minha imagem pequenininha e a redação em destaque e com a anotação que eu estou fazendo agora em tempo real, né? Reagindo mesmo à redação 980. Então vamos lá. Essa redação, ela começa com um repertório assim muito coringa, que é a Constituição de 88. E ela até dá um aposto para a Constituição, né? Dada como cidadã, estabelece pilares capazes de zelar pelo bem-estar da sua população. Entretanto, na prática, essas ações não estão sendo estabelecidas corretamente, tendo em vista que a invisibilidade civil pela ausência é atribuída a grande massa de indivíduos. Ela apresenta o repertório sociocultural da Constituição. E aí, logo em seguida, ela vem apresentando o tema de uma forma assim bem detalhada. Apresentar o tema é sempre muito importante, porque mostra para o corretor que você está dentro do tema e que ninguém pode tirar você de dentro dele, né? Não pode se descontar, não pode ser considerado como tangência. E aí, logo em seguida, ela usa um conectivo para fazer uma referência ao que foi dito anteriormente. Nesse contexto, né? Um conectivo que vai fazer uma ligação aí com o que ela disse anteriormente. A continuidade da regente desigualdade social e a precariedade de ensinos básicos contribuem para o fortalecimento desse empecilho. Desse modo, há necessidade de medidas capazes de solucionar esse impasse. Ela apresenta os dois pontos que ela vai desenvolver, né, os dois pontos de argumentação, que é a questão da desigualdade e a precariedade do ensino. E falar de ensino na redação do Enem é sempre fácil, né? Porque tratar de educação em um país que sofre demasiadamente com o processo educacional é fácil para você desenvolver um processo de argumentação, né? Assiste jornal todo dia, você vai saber falar sobre isso aqui com os pés nas costas, né? Então agora a gente vai... não precisei fazer nenhuma marcação aqui, porque aqui tá tudo ok no parágrafo de introdução. Agora que a gente vai chegar no primeiro desenvolvimento, vamos lá. No primeiro desenvolvimento, a Letícia ela usa um conectivo inicial que é o diante desse cenário. O diante desse cenário é um conectivo assim, que o INEP ele disponibiliza como um conectivo assim, padrão.
E como que você sabe disso, né? Só você ir lá no site do INEP, procurar o material que existe lá de redação e você consegue ter acesso a tudo que o INEP ele valoriza na redação. Vou deixar para vocês o link aí do site do INEP para quem tem alguma dúvida. Enfim, ela começa: diante desse cenário, é evidente que a extrema variedade de classes na sociedade brasileira e os benefícios desproporcionais estabelecidos a essas pessoas é a fonte primária da causa do problema, tal que, no livro Devil's Night, da Penelope Cowes, aborda sobre uma menina bastarda cujo pai não a assumiu e a mãe era uma prostituta que não tinha condições de manter o próprio teto e pagar suas dívidas. Então ela começa, ela faz duas coisas logo no início. Ela primeiro apresenta a causa da problemática, né, dessa questão da variedade das classes sociais, e depois ela vai e fala do repertório que ela escolheu, um repertório digno de uma menina, né, de ensino médio. É isso que o INEP quer de você, gente, um repertório que você conhece. Ele não quer que você saia aí decorando um monte de repertórios, um monte de citações de filósofos. Não, ele quer que você tenha acesso ao repertório que você conhece já, né, da sua vida. No caso dela, ela escolheu um livro que ela gostou muito e ela usou como referência. Agora só, duas observações. Aqui, onde ela coloca a essas pessoas, essa frase aqui, ela não tinha necessidade de estar aqui, a essas pessoas. E cujo pai, não, é cujo pai, né? O cujo ou cuja a, não, cujo pai não assumiu. Então, essas são observações que eu faço logo no início do primeiro desenvolvimento dela. Aí ela usa um conectivo, sendo assim, para fazer uma ligação com o que ela disse anteriormente. Essa menina conhecida como Banks vivia na cidade como indigente, sem auxílio de ninguém. Semelhantemente, esse fator ocorre diariamente na atualidade brasileira. Então, o que ela faz agora? Ela vai lá e relaciona o livro ao cenário da situação brasileira. Isso é muito importante para a competência 3, né? Relacionar bem as ideias. Então, se você tiver alguma dúvida de competência 3, eu vou deixar aqui, ó, um boxzinho aqui falando sobre o que é a competência 3 do Enem. Ela é uma competência que no último Enem, de 2021, foi muito, muito pesada, né? A cobrança foi extrema. A gente veio pelas redações 960, 920, que foram descontadas na competência 3. Um número muito alto de redações nessa mesma situação. E aí, continuando. De acordo com esse fator, vários seres humanos morrem como uma pessoa que nunca existiu, pois nunca teve posse de um documento civil, assim sendo prejudicado. Aí ela bota prejudicado 2 vezes. Isso aqui não é uma digitação, na redação dela tá assim. Aí, Lorenza, o que acontece? Ela colocou prejudicado 2 vezes, a mesma palavra. Isso acontece muito, normal. A pessoa está ansiosa na hora de passar limpo, ela acaba escrevendo a mesma palavra 2 vezes. O que você tem que fazer? Escreveu 2 vezes? Risca uma. Pronto, risquei lá. Não preciso nem fazer aquele risco, né, nervoso, não. Risco só. A pessoa que está corrigindo sua redação, ela vai entender que você anulou aquela segunda opção ali. Agora, se você esqueceu, você vai ser descontado, né? Você vai descontado aí na competência 1, porque você escreveu 2 vezes a mesma palavra, isso prejudica toda, né, a sua estrutura sintática. Então tem que tomar muito cuidado, olhar a sua redação depois que você passou a limpo, né, do seu rascunho, dar uma olhada ali, ler em voz alta na cabeça, né, para você ter certeza que você não cometeu esse pequeno deslize que é muito comum acontecer. Por não exercer os direitos que qualquer indivíduo deve se obter, como o direito do voto, possuir algum imóvel ou aparelho cadastrado no próprio nome, direito aos estudos, entre outros exemplos. Evidentemente, é perceptível ações obrigatórias que forneçam uma solução à problemática. E aí agora a gente vai passar para o segundo desenvolvimento. No segundo desenvolvimento, ela vai muito tranquila, né? Ela já arrasou no primeiro e ela usa um conectivo também muito simples que faz uma coisa muito boa de inclusão de novo argumento, que é o além disso.
Aí ela começa. A insuficiência da educação, que foi lá, né, a tese que ela apontou lá em cima, lá na introdução, como causa da problemática, que é o problema da educação. A insuficiência da educação nas redes escolares sobre os devidos direitos às pessoas que não possuem benefícios sociais por causa da baixa renda financeira obtida prejudicam na evolução da sociedade, visto que no clipe The Wall faz uma crítica sobre o sistema da educação nas escolas da forma que o sistema impõe. Eu não posso passar um pedacinho do clipe para vocês, mas eu posso deixar o link aí do clipe para vocês na descrição do vídeo, né? Como eu disse no outro repertório dela, ela escolhe repertórios que ela conhece, né? E isso facilita muito para ela desenvolver uma redação em um tempo mais rápido, né? Lembrando que você, no dia que você vai lá fazer redação, tem 90 questões para fazer, né? 90 questões com textos pesados para você ler. Então, além de você fazer uma boa redação, você tem que também ter uma agilidade para fazer as 90 questões bem feitas. E aí vai. Consequentemente, fora da ficção, o que ela está fazendo? Ligando com o que ela disse anteriormente e mostrando que ela sabe que o clipe não é uma realidade. É uma ficção que alguém criou para demonstrar uma situação. As informações que as redes estudantis fornecem aos alunos baseiam-se institucionalmente em assuntos que serão cobrados em avaliações. Então, ela faz essa crítica ao sistema de educação, né, que prepara o aluno menos para aprender e mais para fazer prova, né? Todavia, o aprendizado sobre assuntos sobre a atualidade, como tirar o título de eleitor, cargos políticos, retirar a carteira de identidade, estão precarizados em blocos educacionais, sendo preciso aprender sobre tais assuntos com parentes ou amigos próximos. Aqui ela bota sobre e sobre, né? Ela bota bem próximo aqui, ó, sobre e sobre. O aprendizado sobre assuntos sobre. Eu colocaria da atualidade, né? Isso prejudica um pouco a coesão do texto, né? Isso é só uma observação. Isso não acredito que não foi cobrado na competência 1. Talvez o corretor tenha lido e nem tenha sentido na pressa. É tanto que um dos corretores dá 200 na competência 1 para ela. Aí continua. Contudo, deve-se levar em consideração que essas pessoas geralmente não convivem com outros indivíduos que saibam como ajudar, por viver nas mesmas condições. Ela faz essa conclusão interna para fechar a ideia e ela teve uma argumentação muito tranquila, né? Ela vai organizando bem as ideias, mostrando a hierarquia do parágrafo, então mostrando que ela realmente merece uma nota máxima na competência 3, né? Isso aí é o mais importante na redação hoje em dia, é mostrar que você é uma pessoa organizada, né? Que você não é uma pessoa que sai atropelando as ideias. Isso é bem difícil de acontecer, né? E os desenvolvimentos dela são grandes, por quê? Porque precisa ter essa hierarquia, esse desenvolvimento de todas as ideias, não deixar nada sem desenvolver. Agora vamos lá, a conclusão. A conclusão da Letícia, ela começa com o portanto, que é um conectivo, né? Muito bem aceito, super padrão, você pode usar em qualquer redação, não precisa ser só no Enem, em todas as redações que for fazer na vida, você pode usar o portanto na conclusão e ok, você vai ficar bem visto aí. É evidente que se realizem atividades capazes de solucionar o impasse da invisibilidade civil. É aquela frasezinha fechando a ideia, né? A ideia que ela desenvolveu ao longo dos desenvolvimentos, né? Logo, cabe ao governo. O governo é quem? O nosso agente. Ela tem já um dos elementos ela já tem, que é o agente. Principal órgão responsável pela rede pública, detalhamento do agente. Juntamente com o Ministério da Educação, aí ela botou outro agente, vou até colocar de outra cor aqui, outro agente. E depois ela coloca o detalhamento desse segundo agente, que é agente funcional em relação à educação no Brasil. E legal assim que ela não se contenta em colocar outro agente, e aí ela, na hora que ela vai detalhar o segundo agente, ela diz que ele é o agente, né? Para ninguém ter dúvida que ela está detalhando o agente. Então ela vai lá, coloca outro detalhamento do segundo agente dela. Então ela tem, por enquanto, 2 agentes e 2 detalhamentos do agente.
Lembrando que só vai na contagem, ela tem 2 elementos só. O agente e o detalhamento. Ela não pode contar 2 vezes o mesmo elemento. Fornecer acesso às inscrições gratuitas para o recebimento de uma documentação própria e aulas apropriadas sobre necessidades e direitos básicos dos cidadãos em um lugar da sociedade. Aqui ela tem 2 ações. Tem que fazer uma coisa e outra. Então ela tem as 2 ações aqui. Ok? E aqui, antes da gente passar, tem uma crase inadequada aqui. Há inscrições. Nessa crase aqui ela está inadequada da norma culta. E continuando. Através de campanhas voluntárias, aqui é o meio modo que ela está usando. Mais um elemento. Então ela já tem agente, detalhamento, ação e o meio modo. 4. Ela está faltando só o efeito. E ela continua. Logo em seguida ela coloca o efeito, que ela faz através de uma finalidade. Com a finalidade de auxiliar a sociedade, de aumentar a autoestima, ela colocar a autoestima corretamente, né, de acordo com a nova ortografia, sem hífen, escrito tudo junto, desses civis, evitando a depressão e considerando-os gente, invalidando a condição financeira de tal. Repara que nessa finalização, ela busca retomar a discussão que ela fez anteriormente. Então, se ela fala da questão da pessoa não ser visível, né, e dela ter problemas sociais por conta da desigualdade social, ela retoma isso aqui nesse momento aqui para finalizar. Sendo assim, a Constituição Federal poderá finalmente cumprir com sua devida lei. O que ela fez aqui nesse finalzinho? Ela fez uma coisa que ela não é obrigada a fazer, mas ela fez para fazer uma organização melhor do texto dela. Ela puxou a Constituição que estava lá na introdução, lembra? Lá no início do vídeo? Ela puxou a Constituição lá da introdução para fazer uma costura e mostrar que ela não deixou nada sem ser desenvolvido na sua redação. E a redação ela termina agora com os 5 elementos, 200 pontos na competência 5, né? E ela, inclusive, ela usa alguns elementos a mais, isso não é um problema. O importante é você ter os 5 elementos, né? O mínimo de 5 elementos. E ela não faz 2 propostas completas, né? Ela faz uma e ela repete alguns elementos. Vou finalizar a análise dessa redação, lembrando que em breve teremos outras redações aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, corre e se inscreve, porque vai ajudar muito o nosso canal. Deixa seu like. E mais uma vez, eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo e até mais.